Seguinte, mais um programa que eu venho aqui, não faço ideia de qual é o que eu vou reagir. Estamos organizados, viu? Fala, moçada, é o seguinte, polêmicas react na área, o esquema aqui é o mesmo do polêmicas vazias, você faz o que você quiser, mas se sentiu alguma coisa, reaja. Um like, um dislike, uma esculhambação, um ódio, um elogio, qualquer coisa tá bom. Um compartilhamento. E vamos lá, eu não sei qual é esse programa aqui, não lembro, continuo com esse óculos que não era legal. Então vamos lá, hein, descobrir qual é o programa aqui. Rivalidade, meu chapa. Rivalidade. Rivalidade de quê? É o quê? Flamengo e Vasco? Corinthians e Palmeiras? Um Grenal? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Polêmicas vazias de pura rivalidade. Mas não é uma rivalidade entre clubes. É uma rivalidade entre estados. Olha. Cara, eu não sabia que eu tinha feito esse programa, sinceramente. Dois dos estados mais importantes na história do futebol brasileiro. Afinal de contas, qual é o futebol que é melhor? Futebol paulista ou futebol carioca? Futebol do Rio de Janeiro ou futebol de São Paulo? E aí é bom deixar muito claro aqui, quando a gente fala futebol carioca, muita gente usa o termo de maneira errada. E nós aqui usaremos também de maneira errada, porque carioca é quem nasce no município do Rio de Janeiro. Informação, viu? Fica aí. Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Portanto, todo carioca é fluminense, mas nem todo fluminense é carioca. Só que acabou sendo uma conta. Acabou ficando e não tem como, né? No final das contas, não dá para chamar o Campeonato Fluminense de Futebol. Virou o Campeonato Carioca, né? Mas fica esta informação. Do mesmo jeito que aqui em São Paulo é o paulista e o paulistano, né? O paulista é do estado. O paulistano é o que nasceu em São Paulo. Fica essa informação. Portanto, o Campeonato Paulista está correto, porque fala do estado todo. O Campeonato Carioca ele já tem a nomenclatura errada, né? Aqui já começa 1-0 para São Paulo pelo nome. Convenção chamar o Campeonato Carioca como o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, né? Por mais que carioca seja apenas quem nasce no município. Portanto, os times cariocas são os grandes, mas... Isso aí era como se o Campeonato Baiano fosse chamado de Campeonato Soteropolitano, né? Eu acho que eu tenho uma sugestão. O Rio de Janeiro deveria mudar a nomenclatura e falar, cara, carioca é todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro. O que você acha dessa sugestão? Tá bom, né? Que aí não vai gerar rivalidade por causa do Fluminense. E é uma coisa da cultura já, do DNA, do ser carioca e tal. Né? Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, logo sou carioca, tenho aquele espírito. É mais fácil. Resolveria esse problema. Eu só defendo essa tese. Que é uma tese idiota, né? Ninguém também vai acatar. Bangu, América, Madureira, todos esses são do município do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, o Americano de Campos não é um time carioca, o Americano é um time fluminense. E por aí vai. Portanto, explicada essa diferença semântica, perdi muito tempo para explicar ao nosso programa que colocará cara a cara os dois estados que mais alimentaram o futebol brasileiro durante toda a história, né? E olha que eu confesso que essa comparação seria mais pau a pau, porque pela importância que tem Rio e São Paulo, seria natural que a gente tivesse um equilíbrio muito grande, né? E que de fato fosse muito difícil. Quando é esse programa aí? 2017, né? 18? Eu não lembro agora. 16? 2017 é o ano do programa, então muita coisa mudou de lá para cá. Difícil falar qual futebol é melhor, o do Rio ou de São Paulo. E aí, óbvio, o início ele é o mais amplo possível, falando de títulos. E aí, primeiro, os títulos nacionais. Os times de São Paulo, juntos, têm 43 troféus nacionais. E aí, nesta conta, vão entrar, óbvio, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, depois e antes de 1971, porque aqui são competições de caráter nacional, tem a Supercopa do Brasil, portanto, são competições organizadas e com a chancela da antiga CBD ou da atual CBF. E nessas competições, os times de São Paulo têm 43 conquistas, é muita coisa. De lá pra cá, para atualizar, né, em 2018 e mais depois 2 do Abel, tem mais 3 títulos brasileiros aí pro Palmeiras. Tem mais uma Copa do Brasil aí pro Palmeiras. Certo? E mais uma Supercopa também pro Palmeiras. Tem mais 5 aí, então iria para 48. De lá para cá tem 2 títulos do Flamengo. Uma Copa do Brasil do Flamengo. Supercopa também do Flamengo.
Tem mais... vai ficar igual. A diferença é a mesma, né? Porque assim, não, ainda tem Copa do Brasil do São Paulo aí. A primeira, então tem 6 títulos a mais para... Mais uma Supercopa do São Paulo também. Tem mais 7 títulos aqui. Então aumentou a distância. Lembrando que os dois maiores campeões nacionais são Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras com 13 taças nacionais. Já aumentou também isso aí, né? E o Corinthians com 11 taças de caráter nacional. E aí os times do... o Flamengo passou o Corinthians aí nessa história, né? Então hoje são Palmeiras e Flamengo. O Rio de Janeiro tem 23 conquistas. Ixi, mesmo, é muita diferença, velho. 23 a 43 nessa época, né? Hoje tá 50 a 25. Caralho, é o dobro. Pesado. Aumentou a distância, né? Nacionais, ou seja, muito menos que os times de São Paulo, e pesa aí a favor de São Paulo não só o poderio dos seus grandes, como também o poderio dos seus times do interior, que é um outro fator que dá ponto para São Paulo. É um estado mais rico, com cidades muito bem distribuídas e autossuficientes. Cara, o interior de São Paulo é loucura. Quem não já veio, é tudo cidade autossuficiente e gigantesca. E o estado é o estado mais rico do Brasil, cara. Informação aqui. O maior PIB do Brasil é o governo federal, obviamente. Depois, o maior orçamento, né? O governo federal. O estado de São Paulo. E em terceiro, a cidade de São Paulo. Pô. Aí é osso, né? A cidade de São Paulo tem um PIB maior que... O orçamento maior que os estados tudinho, pô. Foda. No interior do estado, que produzem times muito fortes no interior do estado, coisa que o Rio de Janeiro já não consegue fazer com a mesma capacidade, tanto que as camisas mais relevantes do futebol do Rio de Janeiro, tirando os times grandes, são de equipes também da cidade do Rio de Janeiro. Os mais tradicionais, Bangu e América, o Bangu inclusive já sendo finalista inclusive de Campeonato Brasileiro. Só que em São Paulo, você tem equipes do interior que já ganharam inclusive torneios nacionais, como por exemplo o São Caetano, que já foi campeão brasileiro e finalista, inclusive, de Libertadores. Santo André e Paulista, que já ganharam Copa do Brasil. Doido. E também o Guarani, já campeão. E sem contar o que o Red Bull tá na briga agora, né? De Bragança e Paulista. O Red Bull o Bragantino já foi finalista do Campeonato Brasileiro, o Red Bull já foi finalista sul-americana. É loucura, pô. Brasileiro. Por sinal, é importante falar. Por enquanto, o cenário aqui continua o mesmo e acho que até piorou em relação a Rio e São Paulo, né? Por enquanto, São Paulo está até mais descolado aí, por enquanto. Né? Não há nada que se equipare no estado do Rio de Janeiro, Guarani e Ponte Preta, que são duas potências do interior, clubes muito populares, com uma estrutura excelente e não tem nada... Pô, Campinas é uma cidade enorme, gente, gigante, que tem uma rivalidade bizarra, 2 estádios massa, 2 times massa. Pô, nenhuma cidade do interior do Rio de Janeiro chega nem perto disso aí. 0, nem perto. Parecido no estado do Rio de Janeiro. O interior do estado do Rio de Janeiro não produz como produz o estado de São Paulo. E aí é bom lembrar um ponto aqui. O Santos, ele é um time do interior, porque se a gente for pelo critério de interior, está dentro do estado, ou seja, fora do litoral, o Santos não seria um time de interior. Mas se você considerar que o interior é tudo aquilo que não é a capital, aí sim o Santos entraria Temos uma questão semântica aqui, né? O que é o interior, né? Porque a própria cidade de São Paulo está no interior do estado de São Paulo, está dentro do estado de São Paulo, considerando que você tem a faixa litorânea e o interior. Santos está no litoral, São Paulo, a cidade, está no interior do estado, mas obviamente que não é tratado assim, né? A conta de time do interior. Só que a gente vai colocar aqui o Santos à parte, porque o Santos entra entre os 4 grandes do estado. E o Santos, se por acaso acontecesse uma tragédia e tivesse que se mudar para a cidade de São Paulo, ele sobreviveria, porque ele tem muito torcedor na cidade de São Paulo. Então o Santos que lutou a final da Libertadores lá, mas é um time gigantesco para o futebol brasileiro. Então não entra na conta aqui de time do interior. Até porque no meu critério não dá para ser interior algo que fica no litoral. E agora vamos para títulos internacionais, que segue dando vantagem e uma boa vantagem para os times de São Paulo. Futebol paulista tem 27... Meu irmão, olha isso aqui, velho.
títulos internacionais, 10 a 27 em 2017. E aí de lá para cá você vai ter em Libertadores, né? 3 para o Rio, 2 para São Paulo, né? Tem o Palmeiras ganhando 2 vezes e o Flamengo ganhando 2 e o Fluminense ganhando 1, então diminuiu 1 de diferença. Só que tem as recopas aí, né? Que tem que botar na conta também. O Flamengo perdeu uma recopa, o Palmeiras também perdeu. O Fluminense ganhou agora, né? Então diminuiu 2 a diferença, porque o Palmeiras ganhou 1, o Flamengo ganhou 1 e cada um perdeu 1 também. Então fica no 0 a 0. Só que o Fluminense ganhou a recopa dele, então diminuiu 2, né? A diferença diminuiu. Mundial não mudou nada, ninguém ganhou de lá pra cá. Então você tem hoje 13, 14 a 28. 14 a 28, né? É isso, 15 a 30. Então, o dobro. Diminuiu, mas ainda tá embaçado, né? 7 conquistas internacionais contra apenas 10 do futebol do Rio de Janeiro. Lembrando que na lista dos estados vencedores de conquistas internacionais, o Rio perde para o Rio Grande do Sul. Ou seja, ele fica em terceiro no nosso ranking. São Paulo com 27, depois vem o Rio Grande do Sul e aí aparece o Rio. Acho que agora tem que atualizar essa conta aí, talvez o Rio tenha passado. E aí você inclui nessa conta Mundial, Libertadores, Conmebol, Sul-Americana, Mercosul, Copa Suruga, Copa Ouro, Copa Rio, tudo tá aí incluso nessa conta e a vantagem ela é considerável para os times do estado de São Paulo. E só para constar, São Paulo e Santos são os times brasileiros com mais taças internacionais, com mais conquistas internacionais. Mas aí você pode pensar, poxa, é muito mais fácil para a gente discutir aí então, ver quem é melhor, Rio ou São Paulo, e ir para o torneio Rio-São Paulo, que não entrou na nossa conta ali, é bom lembrar, de torneios nacionais. Por quê? Porque o torneio Rio-São Paulo é um torneio interestadual, ou seja, é regional, ele não é nacional. Perfeito. As que tiveram só times do Rio e de São Paulo é as que vão ser consideradas aqui. E de novo, a vantagem é ampla. Aí não mudou nada de São Paulo, são 18 conquistas para times paulistas. Cara, São Paulo leva vantagem em tudo, mano. Loucura, né? E aí eu queria uma parada que não tá aí nesse programa, mas depois que eu vim morar no estado de São Paulo, né? O litoral de São Paulo, ele é muito bonito, velho, muito bonito. E aqui outra informação. São Paulo tem mais praias que o Rio de Janeiro, tu acredita? O estado. O estado de São Paulo tem mais praias que o Rio. Só o município de Ubatuba tem 102 praias. E olha que lugar, viu? Absurdamente fantástico. Contra apenas 10 para os clubes cariocas. Por enquanto, como você pode ver, tá uma lavada, né, para o estado de São Paulo, e vai piorar. Se a gente for comparar os estaduais, que quase todos agonizam, o de São Paulo consegue ser um oásis de esperança, né? Isso sem contar que é um campeonato mais organizado e acaba como reforçando um campeonato mais rico. A cota hoje de TV para o Campeonato Paulista gira em torno de 160 milhões de reais, com cada clube grande ganhando 17 milhões para disputar o campeonato. No Rio de Janeiro, a conta bate quase nos 120 milhões de reais com cada clube. Cara, isso aqui, o que acontece? Teve um período aí, inclusive o período da pandemia, que a galera foi para tentar negociar sozinho e tal, e teve aquela parada do Flamengo tentar transmitir os jogos na Flá TV, deu uma fragmentada um pouco no campeonato. O Campeonato Carioca, por exemplo, saiu da Globo, né? E isso fez os times perderem dinheiro, né? Perderem audiência e tal. O Campeonato Paulista também deu uma fragmentada e tudo, mas as equipes continuam ganhando mais, né? Continuam ganhando bem mais ainda, é um campeonato que vale mais. Uma coisa é você entender que o Flamengo vale muito. Isso, o Flamengo de 2017 para cá só se valorizou, obviamente. Mas o Campeonato Carioca não. E o Campeonato Paulista continua valendo mais e sendo melhor remunerado, né? Então, nesse aspecto aí, o Campeonato Paulista segue gerando mais dinheiro que o Campeonato Carioca, né? Clube grande ganhando 15 milhões para participar. O Campeonato Paulista, lembrando, também saiu, né? Mas ficou ainda um Premier, um tempo, aí veio com a gente, tá? Tem o pessoal do Paulistão que depois se uniu com a Cazé TV e tal. Então, assim, gera muito dinheiro, cara. O Campeonato Paulista é surreal.
foi o São Paulo, inclusive o nome sócio-torcedor é o nome patenteado pelo São Paulo. Se você botar sócio-torcedor.com.br, vai cair no plano de sócio do São Paulo, que hoje pode não ser o mais... Os clubes paulistas, eles saíram na frente em estrutura, em CT, em estádio, enfim, em marketing esportivo, tudo isso eles estavam à frente, velho. Tudo isso eles estavam à frente. Aí depois o Flamengo deu o salto, melhorou muito em termos de grana, de estrutura e tal, mas em relação aos estádios ainda é esculacho, né? Primeiro que assim, você tem 3 dos times da capital tendo seus estádios particulares. No Rio você tem só o Vasco tendo o seu estádio e o Botafogo que tem o Newton Santos arrendado, mas Flamengo e Fluminense não têm os seus estádios e tal. E você vai para o interior, aí é pior ainda, né? Forte do país, mas só existe essa logística hoje de planos, esse interesse hoje em cima do sócio-torcedor, muito por conta do São Paulo lá atrás, que foi visionário nesse aspecto e depois o Palmeiras fez o plano Avante, que é maravilhoso também, né, em termos de marketing, de estrutura e tal. Hoje, dos 5 principais planos de sócio do futebol brasileiro, 3 são de clubes paulistas que juntos somam mais de 360 mil. Isso teve que ter atualização aí, que o Vasco deu um salto violento também no seu plano de sócio, com campanhas e tal. O Flamengo deu uma esticada gigante, mas os planos do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo continuam sendo planos muito relevantes e com retomada, inclusive, né, do São Paulo principalmente. Inscritos nos seus planos, né, contando aí Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E jogadores cedidos para a seleção, contando só jogos oficiais, esses são os clubes que mais cederam jogadores para a seleção, e aí você vai ver que é o domínio do Rio e de São Paulo, né, os 8 primeiros clubes que mais cederam jogadores. Doideira isso aí, viu? Aí tem que ver, você vai ter aí depois, né, o Gabigol foi convocado, o Gerson foi convocado, o Pedro foi convocado, quem mais recentemente teve o Fabrício Bruno convocado, o Palmeiras tem o Endrick, teve quem mais? Murilo, teve Veiga, não deve ter mudado muita coisa não, eu não tenho de cabeça o número, mas eu acredito, projetando aqui, que o Flamengo deve continuar sendo o líder aqui dessa história. Para a seleção brasileira, são justamente os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo. Se a gente somar só os 4 grandes de cada lugar, a vantagem vai ser para o Rio de Janeiro. Porém, se a gente... É o primeiro critério que o Rio ganha aqui, né? Ampliar o recorte e não olhar só para os 4 grandes e colocar na conta todos os clubes de São Paulo e todos os clubes do Rio de Janeiro ao longo da história, a vantagem vai ser para os paulistas. E até 1958 a rivalidade era muito grande, né, entre Rio e São Paulo, até no que diz respeito à seleção brasileira, com muitas rusgas. Até que em 58 foi formada uma aliança para que tivesse um grande mistério. Tinha época que o treinador não convocava os paulistas, aí não chamava os carioca, era uma treta, velho. Então, entre as potências do Rio e de São Paulo, para que fosse feita uma seleção fortíssima, seleção inclusive que trouxe o primeiro título mundial para o Brasil. Por falar no estado de São Paulo, o futebol brasileiro oficialmente nasce graças ao Charles Miller, paulista, que promoveu na cidade de São Paulo, em 1895, o primeiro jogo de futebol que se tem registro, né? Ele é considerado o pai do futebol brasileiro. Mas há quem levante a bandeira de que um ano antes, em 1894, o escocês Thomas Donohoe já promovia jogos de futebol no Rio de Janeiro, em Bangu, com os funcionários da fábrica onde ele trabalhava. E os rebaixamentos, é um ponto importante para a gente falar da força do estado. Nos rebaixamentos, temos aqui, ó, dos 4 grandes do Rio de Janeiro, 3 já caíram, né? Só o Flamengo não caiu. E em São Paulo, 2 dos 4... Aqui igualou, né? 3-3, porque o Santos caiu recentemente, então... Pegando os grandes, tá tudo igual, né? Grandes já caíram, não caíram Santos nem São Paulo. No quesito rebaixamento, eles acabam pendendo para o lado de São Paulo, que já teve seus rebaixados, mas o Rio de Janeiro tem inclusive mais com o Fluminense. Igualou, mas se você pegar uma parada, né, assim, por exemplo, Vasco, Fluminense e Botafogo, eles tiveram momentos de baixa, assim, muito mais dolorosos e longos que os times de São Paulo, né? Assim, o Vasco tem um século XXI muito sofrido, o Fluminense teve uma década de 90 muito dolorosa, o Botafogo viveu algumas décadas recentemente também muito complicadas, né? O século XXI do Botafogo, ele está sendo meio que resgatado agora, né? Com o John Textor e com o dinheiro, com a virada de SAF e tudo.
O São Paulo nunca teve uma crise muito profunda na sua história. O Palmeiras teve altos e baixos, mas sempre voltou muito rápido. O Corinthians a mesma coisa. Então, assim, o Santos está vivendo agora um período, teve ali um outro momento nos anos 80, mas que não culminou em rebaixamento naquele período. Então, em termos de fase ruim, de arranhão na sua história, eu diria que os grandes do Rio, assim, contando a exceção do Flamengo, né, que acabou não sendo rebaixado, as fases ruins elas foram mais duradouras, mais longas e piores que as dos times de São Paulo. Jogando até a Série C do Campeonato Brasileiro. E por falar em Fluminense, lembramos logo de categoria de base, que é um ponto importante. O futuro do futebol brasileiro passa pela base e muitas vezes passa pela base do Rio de Janeiro e pela base do estado de São Paulo. E nesse quesito, de novo, vantagem para o estado de São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, os torneios sub-20, que tem a tutela ou o reconhecimento da CBF, São Paulo tem 42 conquistas contra 18 do Rio de Janeiro. Nessa conta, por exemplo, entra Taça... O Flamengo deu uma diminuída nisso, ganhou uns paradinhos e tal, mas o Palmeiras ganhou muito também, porque aqui eu estava falando, na época desse programa, em 2017, você tinha os 4 do Rio, com o Botafogo um pouco menos, mas o Fluminense, o Vasco e o Flamengo sempre foram conhecidos por categorias de base muito boas. E aí em São Paulo sempre você teve o Santos, o São Paulo e o Corinthians, né? O Corinthians, o grande campeão da Copinha, o São Paulo também é uma fábrica com Cotia fantástico, e o Santos nem se fala. O Santos hoje acho que até está precisando se reinventar. Só que entrou o Palmeiras na briga, que hoje é a melhor base do futebol brasileiro. Hoje, nesse momento, em 2024. E aí vai largar a distância, né? PH, Copa São Paulo, Futebol Júnior, Brasileiro, Sub-20, etc. E as transferências de jogador? Quem mexeu mais com o mercado, comprando ou vendendo? Foi o futebol do Rio de Janeiro ou foi o futebol de São Paulo? De novo, ponto para São Paulo. Tá feia a coisa na disputa aqui Rio e São Paulo. Porque tá aqui a lista, ó, das 10 principais... Esse aqui mudou, viu? Porque o Flamengo de lá para cá saiu varrendo a lista aqui. Então, neste momento, e isso sem contar que o Botafogo entrou na lista aí também agora com o Luiz Henrique, né? Então, assim, a gente tem neste momento uma mudança nesse top 10, porque o Flamengo saiu entrando com uma galera aqui, incluindo o Gerson e tal, e Pedro e um monte de gente, e ainda tem o Luiz Henrique do Botafogo. Então, hoje, isso aí tá pró-Rio de Janeiro, né? Muito por conta do Flamengo. Então não é nem uma questão do estado, é muito um time que colaborou para uma mudança no quadro. Porque aí, se a gente olhar em 2017, você tinha todos os times de São Paulo representados, né? Você tinha o Corinthians, o Santos, o Palmeiras e o São Paulo. O Rio só tinha um. Agora ele aparece com mais gente do Flamengo e um cara do Botafogo. Mas continua ainda embaçado. Complicado. O Flamengo evoluiu, né? O futebol carioca como um todo tem questões, né? Compras do futebol brasileiro, caraca, mas era putaria, de times de São Paulo. E olha as contratações, né, velho? Tu vai ver aí, vamos lá. Carlos Tevez deu certo. Leandro Damião não deu certo. Pato não deu certo. Borra não deu certo. Nilmar deu certo. Mascherano, Ganso, ok. Maicon bom foi depois, né? Esse é o Maicon que foi pro Grêmio depois, né? Everton Ribeiro e Lucas Prato. Ou seja, das 10, 4 rolaram e outras 6 você bota asterisco. Pra você ver. O Michael é o zagueiro? O God of Zaga? Não, então também não dá pra dizer que deu certo, dá? Não dá, né? Continua 6-4. O futebol de São Paulo é um futebol mais organizado, mais rico, com mais conquistas. Hoje é um futebol melhor que o do estado. Aí você vai falar, mas o futebol carioca é mais charmoso, é mais não sei o quê. Aí é subjetivo, né, velho? Nos critérios básicos do que faz o esporte de alto rendimento, continua sendo São Paulo o futebol mais forte do país. Acho que não mudou muita coisa, não. Mesmo com o salto do Flamengo, né? Que acho que acabou não puxando os outros, né? Do Rio de Janeiro. Solta aí igual, aquela opinião que você não pode ter. Vamos lá, opinião.
Pois é, eu falei há pouco de transferências e tem muita gente que fala, né? Ah, não, porque a maior contratação da história do futebol brasileiro foi o Tevez. A maior contratação do futebol brasileiro foi o Ganso pelo São Paulo. A maior contratação foi quando o Rivaldo veio jogar no Cruzeiro. Não, a maior contratação da história do futebol brasileiro continua sendo o Romário em 1995. Ponto pro Rio. Por mais que não tenha sido a mais cara, ela foi a mais impactante. Não tem como. Mais até que o Ronaldo pelo Corinthians em 2009. O Tevez, quando veio até no momento... Cara, o Romário, aqui eu só vou enrolar e explicar sobre isso, que pode até abrir aqui já, porque já foi. Vou só justificar aqui. O Romário desembarcou no Brasil como o melhor jogador do mundo. Meu amigo, ponto, não tem ponto de correr. Maior contratação da história do futebol brasileiro, ponto pro Rio de Janeiro, que tomou, pelas minhas contas aí, deu, sei lá, 6-1, 6-2 para São Paulo. Mas, dito isso, o Rio de Janeiro é pica e a cidade é foda, né? Ó, valeu, um abraço, satisfações, tamo junto e deixem sugestões aqui. E aqui, bicho, não vai ter como tu argumentar, não, viu? Ah, eu sou do Carioca, eu sou do Rio, eu sou Fluminense e eu quero argumentar. Eu acho difícil que você encontre argumentos para dizer que o Rio, no futebol, é mais forte que São Paulo. E olha quem está falando aqui, um grande defensor do Rio de Janeiro e um cara que não é fã de morar em São Paulo, na cidade, né? Hoje eu estou morando no litoral e estou feliz na vida. Um beijo então, é nóis, valeu. E viva a praia!